Boa noite para todos que estão aqui acompanhando a nossa semana de imersão em revisões para a prova de primeira fase do concurso público de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Hoje chegamos com 3 novas disciplinas e olha, estou falando aqui em torno de 20, 21 questões na hora da prova. Porque hoje nós teremos processo penal com a professora Marcele Tazocco. Nós teremos também a Adriana... Calma aí, espera um pouquinho. Por que você está falando esse número de questões? Porque se você pega aqui o seu edital, ele vai apontar o seguinte: processo penal, quantas questões? 9 questões. Depois nós temos direito empresarial, professor Sérgio Gabriel. Aqui é um porém. Por quê? Você vai no edital, vai colocar como direito civil e direito empresarial no mesmo grupo com 9 questões. Então não dá para precisar quantas são de civil, quantas são de empresarial. Na sequência, hoje, vem o professor Mário, defensor público. Já já você vai estar trabalhando junto com o Mário na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ele vai falar de ECA. E ECA, 9 questões. Então, para não te segurar mais, vamos embora estudar? Sim, vamos! E deixa os comentários por aqui, curte para poder divulgar para mais pessoas ainda essa revisão gratuita para todo mundo no Brasil arrasar na prova. São 22.952 candidatos, e uma vaga será sua. Um grande beijo, bons estudos, até mais! Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso, no nosso Imersão para Analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Marcele, professora de Processo Penal, e estou hoje com vocês para fazermos alguns apontamentos, fazermos uma revisão sobre os pontos mais importantes do processo penal, esses pontos que vão cair aí na prova de vocês. Então, a gente vai falar de processo penal, e para falar de processo penal, é sempre bom, é sempre importante a gente começar do início, né? A gente vai falar aqui dos pontos mais importantes, né? Logicamente que não vai dar para falar de tudo, mas a gente vai tentar falar o máximo possível desses pontos importantes neste bloco de 30 minutos. Então, bora começarmos, porque o tempo aqui, ele corre. Vamos lá. Muito bem, gente, para a gente começar a falar de processo penal, é sempre importante a gente começar a falar de ação penal. Vou falar de ação penal, vou falar um pouquinho de ANPP, vou falar de jurisdição e competência, mas vamos começar a falar de ação penal. Quando a gente fala de ação penal, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem que pensar que os artigos que envolvem a ação penal, eles vão artigos 24 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. Então, eu tenho do 24 ao 62. Dentro desses artigos, que é o artigo 28A, nós vamos ter aí também o acordo de não persecução penal, que eu vou dar uma pincelada sobre o acordo de não persecução penal, mas a gente primeiro fala da ação penal. Bom, a ação penal, ela vai ser dividida em ação penal pública e ação penal privada. Então, eu tenho duas espécies, a grosso modo, de ação penal, a pública e a privada. Então, a ação penal, ela pode ser pública ou privada. Se for pública, ela poderá ser pública incondicionada, incondicionada porque não depende de condição alguma, ou ela pode ser condicionada. E aí ela vai ser condicionada a alguma coisa, vai depender de uma condição. E aí, normalmente, ela vai ser condicionada à representação. Ela pode ser condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, mas a gente já chega lá. E a gente tem a ação penal privada, ou seja, a ação penal privada, ela pode ser exclusivamente privada. A própria lei vai determinar que a ação é privada, ou a ação penal privada subsidiária da pública. Então, vamos lá. A ação penal pública, ela terá como titular
o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ser o titular da ação penal e ela vai se iniciar com a denúncia. A ação penal privada terá como titular a vítima, tendo aqui, sendo representada pelo advogado. Vamos falar da ação penal pública condicionada. Então, ação penal pública condicionada. Ela pode ser, como eu disse, condicionada à representação da vítima. A representação da vítima é uma mera manifestação de vontade da vítima em ver o autor do fato criminoso processado. Então, a ação penal pública condicionada à representação, ela é uma ação penal do Ministério Público, mas que vai depender da condição representação da vítima. A vítima pode representar para o delegado de polícia, ela pode representar para o Ministério Público ou pode representar para o juiz, simplesmente manifestando sua vontade em ver o autor do fato criminoso processado. Isto é representação. A vítima vai ter um prazo para representar. Então, o prazo da representação será de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Então, a vítima vai ter o prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria para representar. Mas, se a vítima for menor, de 18 anos. Se a vítima for menor de 18 anos, os 6 meses começarão a partir da maioridade. Então, sempre lembrando que para a vítima representar, ela vai ter o prazo de 6 meses. Se ela for maior de 18 anos, é 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Se ela for menor de 18 anos, 6 meses a contar da maioridade penal. Da maioridade, né? 18 anos. Muito bem. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a possibilidade da vítima se retratar, retratação da representação. Então, a vítima ela pode se retratar da representação? Pode, ela poderá se retratar da representação. Como que ela pode se retratar da representação? Bom, se for pelo Código de Processo Penal, ou seja, o crime não envolver Lei Maria da Penha, ela poderá se retratar desde que antes do oferecimento da denúncia. Então, antes do oferecimento da denúncia. Ela pode ir lá na delegacia e falar, olha, não quero mais processar o autor do fato criminoso, quero retirar a minha representação. Mas, se o crime envolver Lei Maria da Penha, o artigo 16, ele diz que a vítima também poderá se retratar. Ela pode retirar a representação, desde que seja antes do recebimento da denúncia. Então, olha só a diferença. Então, recebimento da denúncia em audiência específica. Então, ela vai chamar uma audiência para poder se retratar. E aí, aqui um ponto importante é o seguinte, que quem recebe a denúncia é o juiz. Quem oferece a denúncia é o MP. Tá? Então, tem essa diferença. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o Ministério Público oferecendo a denúncia para dar início à ação penal. Se a vítima quiser se retratar e o crime não envolver Lei Maria da Penha, a vítima vai na delegacia e fala, quero retirar a representação, antes do MP oferecer denúncia.
Ok. O delegado vai e se retrata, né? Ele realiza aí a retratação da representação. Mas se for um crime que envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, o que vai acontecer? Para que haja a retratação da representação, a vítima vai ter que chamar uma audiência específica para poder se retratar. Então, ela chama a audiência específica desde que seja antes do recebimento da denúncia, perante o juiz para ela se retratar, ok? Então, essa é a ação penal pública condicionada à representação. E aí a gente tem a ação penal privada. A ação penal privada, ela pode ser exclusivamente privada, que é a ação penal privada definida pela lei. Então, a lei penal definida é o tipo de ação penal definida pela lei. A lei penal vai dizer, olha, esse crime é de ação penal privada. Mas a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. Nesses casos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ação penal pública convertida em privada. Então, a ação penal pública, a ação penal é pública, mas ela vai ser convertida em privada pela inércia do MP. Então, o MP, na ação penal pública, ele tem que se manifestar. Se ele não se manifesta, a vítima pode converter a ação penal que era pública em privada. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, a vítima vai converter uma ação penal que era pública em privada em decorrência da inércia do Ministério Público. E aí a gente tem aqui o prazo. O prazo para ingressar com a ação penal privada, que seria o prazo para queixa-crime. Se a ação penal for exclusivamente privada, então deixa eu colocar aqui. Ação penal privada exclusivamente. Neste caso, o prazo para ingressar com esta ação penal privada vai ser de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Se for uma ação penal privada subsidiária da pública, o prazo vai ser 6 meses, prazo para queixa-crime, 6 meses a partir da inércia do MP. Certo? Muito bem. Então, isso que a gente tinha para falar de ação penal. Vamos agora mudar de assunto e vamos para competência, jurisdição e competência. Quando a gente fala de jurisdição e competência, a gente tem que pensar no seguinte, que a competência penal ela vai ser determinada pela natureza do crime, pela domicílio ou residência do réu, pelo lugar da infração, pela distribuição, pela prevenção. A gente tem ali diversas situações em que a ação penal vai poder ser determinada a sua competência. E aí, para isso, é importante sempre a gente pensar no seguinte, que a competência vai ser analisada da seguinte forma. Então, quando eu falo de competência, a gente tem que primeiro analisar o seguinte. O primeiro passo é verificarmos se a competência é da justiça especial. Então, se a competência for da justiça militar ou da justiça eleitoral, a competência é da justiça especial e acaba aqui. Aí a gente não tem que analisar mais nada.
Mas pode ser que não seja a competência da justiça nem militar e nem eleitoral. Então, aí a gente vai para o segundo passo. Analisarmos se o acusado ele tem foro por prerrogativa de função. Então, eu vou analisar se o acusado tem foro por prerrogativa de função. Lembrando que só tem foro especial, foro por prerrogativa de função, o acusado, tá? A vítima não tem. Então, eu vou analisar se o acusado tem foro por prerrogativa de função. Acusado vai ter foro por prerrogativa de função se ele exercer uma função tida como especial. Então, se ele for presidente, vice-presidente, ministro de Estado, deputado federal, senador, governadores, prefeitos. E aí, dentro do judiciário, se for um juiz, se for um promotor, essas pessoas terão foro por prerrogativa de função. Então, eu vou ter que analisar se o acusado tem foro por prerrogativa de função. Se o acusado tiver foro por prerrogativa de função, eu vou analisar qual é o local que ele exerce a função dele. Então, vamos imaginar que ele seja julgado, que ele tem foro por prerrogativa de função, e ele tem que ser julgado pelo TJ, Tribunal de Justiça. Eu vou analisar, não onde aconteceu o crime, eu vou analisar o local onde ele exerce a função dele. Então, vai ser no TJ, ele vai ser julgado pelo TJ, do local onde ele exerce a função. Então, depois que eu analisei aqui o foro por prerrogativa, apertei errado aqui. Eu vou analisar o local da função. O próximo passo vai ser analisar aqui o local onde ele exerce a função. Pronto, achei a competência. Mas vamos imaginar que não. Ele não é competência da justiça especial, ele não tem foro por prerrogativa de função. Nos sobra, então, o terceiro passo, que vai ser analisar a competência da justiça comum. Então, se não é especial, ele vai ser julgado pela justiça comum. E a justiça comum, nós vamos ter aqui a justiça federal e a justiça estadual. A justiça federal e a justiça estadual. A justiça federal, ela julga o quê? Os crimes políticos, artigo 109 da Constituição Federal. Crimes políticos, crimes cometidos, crimes contra, vamos colocar assim, crimes contra bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais ou empresas públicas. Então, crimes políticos, crimes contra a União, autarquias federais e empresas públicas, exceto contravenção, tem que ser crime para ser julgado pela Justiça Federal, e crimes cometidos a bordo de embarcação ou aeronaves. Se o crime foi cometido a bordo de uma embarcação ou aeronave, vai ser competência da Justiça Federal, do primeiro porto ou aeroporto que atracar ou pousar a embarcação ou a aeronave. Então, gravem isso. Justiça Federal, crimes políticos, crimes contra a União, autarquias federais ou empresas públicas, ou crimes a bordo de embarcação ou aeronave, sendo que vai ser da Justiça Federal, do primeiro porto ou aeroporto que atracar ou pousar essa embarcação ou aeronave, ok? Então, esses são os crimes julgados pela Justiça Federal. Não, Marcele, não é nenhum crime político, nem crime contra a União, autarquias federais, nem em bordo de embarcação ou aeronave. Então, sobra Justiça Estadual, que é a grande maioria, né? Se o crime não é competência da Justiça Militar, o crime não é competência da Justiça Eleitoral, o acusado não tem foro por prerrogativa de função, o crime não é da Justiça Federal, sobrou a Justiça Estadual para ficar com todo o restante. Independente de ser competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, não importa, a gente vai descer e vai analisar agora o local da infração. Então, eu vou analisar aqui o local do crime. Local do crime, se o crime for consumado, local da consumação. Se o crime for tentado,
local do último ato de execução. Então, o que é considerado local do crime, Marcele? Se o crime for consumado, local da consumação. Se o crime for tentado, local do último ato de execução. Marcele, não sei o local do crime. Não sei. A polícia investigou, não achou o local do crime. Não se conhecendo o local do crime, vai então a competência ser do domicílio ou residência do acusado. Então, local da infração ou domicílio ou residência do réu, do acusado. Se não souber o local da infração, vai para o domicílio, vai ser processada a ação penal no domicílio ou residência do acusado. E aí a gente tem aqui uma atençãozinho importante. Então, atenção, porque é um ponto importante. Crime de estelionato digital ou na modalidade emissão de cheques sem fundos, crime de estelionato digital ou emissão de cheques sem fundos, a competência será do local, do lugar, do domicílio da vítima. Domicílio da vítima. Então, se o crime for de estelionato digital ou de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem fundos, o local do crime vai ser o domicílio ou residência da vítima. Gravem isso porque é extremamente importante. Foi uma alteração legislativa de 2021. Ela é importante porque ela alterou aí a questão que envolve o local do crime para os crimes de estelionato digital. Certo? Muito bem. Então, competência também já falamos, ação penal, competência. Bora falarmos de procedimentos. Vamos falar de procedimento ordinário. Procedimento ordinário. E aí, para falar de procedimento ordinário, a gente vai falar do fluxo processual. Então, bora falarmos do fluxo processual. Ocorrência do fato, instaurado o inquérito, nós vamos ter, então, o encaminhamento dos autos para o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia. Ministério Público oferece a denúncia, os autos eles irão para o juiz. O juiz, neste momento, poderá rejeitar a denúncia por inépcia ou receber a denúncia. A gente vai colocar que o juiz vai receber a denúncia, porque se ele rejeitar, acaba, né? Ele vai receber a denúncia e automaticamente ele vai mandar citar o acusado. Acusado citado, nós vamos ter, então, a apresentação de resposta à acusação. Acusado foi citado, ele vai apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Ponto importante. Caso o acusado não apresente a resposta à acusação no prazo de 10 dias e não constitua defensor, o juiz vai nomear um defensor dativo para que apresente a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Tá? Então, a resposta à acusação ela é obrigatória no processo penal. Se o acusado não constituir advogado e não apresentar a defesa, a resposta à acusação, o juiz vai nomear um defensor dativo para fazer isso por ele. Apresentada a resposta à acusação, nós vamos ter o encaminhamento dos autos novamente para o juiz. Neste momento, o juiz vai ter 3 opções. Ou o juiz vai marcar a audiência e dar continuidade ao processo, ou o juiz ainda poderá rejeitar tardiamente a denúncia, então ele ainda pode rejeitar a denúncia, ou o juiz poderá
absolver sumariamente. Lembrando que essa absolvição sumária, ela só vai acontecer se existirem uma excludente, causa manifesta de excludente de licitude, causa manifesta de excludente de culpabilidade, desde que não seja uma inimputabilidade, atipicidade ou extinção da punibilidade. Só pode absolver sumariamente se houver uma dessas 4 situações. Vamos imaginar que não, o juiz ele não rejeitou a denúncia tardiamente, não absolveu sumariamente, ele marcou a audiência. Deixa eu colocar só áudio. Marcou a audiência. A audiência marcada serão realizadas as oitivas. Então, primeiro vai se ouvir a vítima, depois vai se ouvir as testemunhas de acusação. Deixa eu abreviar aqui testemunha para caber aqui. Então, primeiro a vítima, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Se existir necessidade, os peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e a última oitiva será do acusado no interrogatório. O acusado tem que ser o último a ser ouvido na fase do interrogatório. Ouvido todo mundo, o juiz vai abrir o momento para os debates orais ou para as alegações finais escritas, que também são chamadas de memoriais. As alegações finais escritas memoriais terão um prazo de 5 dias sucessivos. Os primeiros 5 dias para o Ministério Público e os outros 5 dias para a defesa. Memoriais são alegações finais. Se são alegações finais, finalizou. E o juiz vai proferir a sentença no prazo de 10 dias. Pela lei, o prazo é de 10 dias. Este é o nosso procedimento ordinário. E aí, vou continuar aqui o nosso fluxo processual para a gente adentrar no nosso tema de recursos. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha uma sentença. Aproveitar aqui o nosso fluxo processual. Uma sentença, vamos colocar uma sentença condenatória. Contra sentenças condenatórias será cabível a apelação. A apelação, gente, ela será cabível contra decisões definitivas e decisões com força de definitiva, desde que não caiba o rese. O rese tem um rol taxativo. Até na minha aula de RQ, de resolução de questões, que a gente falou sobre recurso, eu sugeri para vocês o seguinte: deem uma lida 1 dia, 2 dias antes da prova, no rol do artigo 581 do CPP, que é um rol taxativo. Então, lá no artigo 581, nós temos as hipóteses de cabimento do rese. Então, deem uma lida ali. E só excluam desses incisos que nós temos ali, excluam os incisos que envolvem execução penal. Porque contra qualquer decisão na fase de execução penal, será cabível o agravo em execução e não mais o rese. Então, daqueles 25 incisos que nós temos no artigo 581, existem alguns incisos que tratam de fase de execução penal. E não cabe mais rese, cabe agravo em execução. Mas, tirando esses, todos os outros, caberá rese contra aquelas decisões e o rol é taxativo. Então, dá uma lida lá para vocês verem quando é cabível o rese. E aqui a gente tem, vamos imaginar, teve uma sentença condenatória. Contra a sentença condenatória cabe apelação. O prazo da apelação vai ser de 5 dias para a interposição e 2 dias para as razões. Apelou, parte contrária apresentou contra-razões, nós vamos ter, então, aqui o acórdão. O tribunal vai proferir uma decisão. Essa decisão chama-se acórdão. Se o acórdão for unânime, então, por unanimidade, decidiram tal coisa. O acórdão é unânime. Contra acórdão unânime do TJ ou do TRF, né, da apelação, será cabível o recurso extraordinário, que tem o prazo de 15 dias, e esse recurso vai para o STF,
ou será cabível o recurso especial, que também tem o prazo de 15 dias e vai para o STJ. Então, da apelação foi proferido um acórdão. Se esse acórdão for unânime, cabe recurso extraordinário para o STF, se a questão envolver algo da Constituição, ou cabe recurso especial para o STJ. Mas vamos imaginar que, ao analisar a apelação, os desembargadores entenderam de forma não unânime. E se o acórdão for não unânime, primeiro será cabível os embargos infringentes ou de nulidade, só para a defesa. Os embargos infringentes ou de nulidade, ele tem um cabimento exclusivo da defesa. Então, só para a defesa, quando tiver um acórdão não unânime que for desfavorável ao réu. Então, acórdão não unânime proferido de um recurso desfavorável ao réu, cabe embargos infringentes ou de nulidade no prazo de 10 dias. Então, se eu tive uma apelação, foi proferido um acórdão não unânime, cabe embargos infringentes ou de nulidade. Aí, desses embargos infringentes ou de nulidade, vai ser proferida uma decisão. E aí, desta decisão, então, é que eu vou para o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então, se o acórdão for unânime, já cabe direto o recurso especial e recurso extraordinário. Não, Marcele, na verdade, o acórdão foi não unânime. Então, primeiro será cabível os embargos infringentes ou de nulidade, e aí, da decisão dos embargos infringentes ou de nulidade, é que será cabível o recurso extraordinário e o recurso especial, ok? Isso que eu falei dos acórdãos unânimes ou não unânimes, que é a parte de segundo grau, sempre será igual, tá? Vamos imaginar aqui, vou trocar aqui, ó. Oh, falei apelação 2 dias, desculpa, apelação 8 dias. Me equivoquei aqui, 8 dias, desculpa. Então, vamos imaginar, só para colocar aqui, para vocês colocarem aí no caderno de vocês. Eu estava pensando no reze. Então, a apelação tem prazo de 5 dias para interpor e 8 dias para arrazoar, tá? Corrijam aí no caderno de vocês. Então, agora eu vou mudar aqui um pouquinho. Só para vocês verem que a segunda parte, que envolve o segundo grau, é sempre igual. Então, vamos imaginar, então, aqui que eu tenha uma decisão de pronúncia, que é aquela decisão que finaliza a primeira fase do júri. Contra a decisão de pronúncia, cabe o reze. O reze tem prazo de 5 dias para interpor e agora sim 2 para arrazoar. E aí, da análise desse reze, vai ser proferido um acórdão unânime ou não unânime. Se o acórdão do reze for unânime, cabe recurso extraordinário ou recurso especial. Se o acórdão for não unânime, primeiro serão cabíveis os embargos infringentes ou de nulidade. Do acórdão dos embargos infringentes ou de nulidade, é que será cabível, então, o recurso extraordinário ou recurso especial. Ok? Então, o que muda é só a decisão de primeiro grau e o recurso, que pode ser apelação ou reze. E aí, ainda falando de recursos, quero deixar aqui registrado para vocês um ponto importante. Se eu tiver um HC denegado em primeiro grau contra HC denegado pelo juiz, pelo primeiro grau, será cabível o reze. HC denegado em primeiro grau, cabe reze. Se eu tiver um HC denegado em segundo grau, então quem está denegando aqui pode ser o TJ ou o TRF, pode ser o STJ. Contra a decisão de HC denegado em segundo grau, cabe ROC. Recurso ordinário constitucional, que é o artigo 102, inciso 2, da CF, ou o artigo 105, inciso 2, da CF. Ok? Então, sempre lembrando isso, que se você tiver uma decisão de habeas corpus denegado em primeiro grau, cabe reze. HC denegado em segundo grau, cabe ROC. E aí, quando a gente fala de decisão de primeiro grau,
Então, olha só. A gente viu ali no fluxo processual, né? Mas se eu tiver uma decisão do juiz, contra a decisão de primeiro grau, contra a decisão do juiz, será cabível ou o rese, que tem um rol taxativo lá do artigo 581, ou será cabível a apelação, ou, se for na fase de execução penal, foi uma decisão do juiz da execução penal, agravo em execução. Então, eu vou ter essas 3 possibilidades de recurso contra a decisão de primeiro grau: o rese, a apelação ou o agravo em execução. E aí, de forma bem peculiar, eu posso ter a carta testemunhável. A carta testemunhável, ela vai ser cabível se houver a denegação, denegar ou obstar seguimento do rese ou do agravo em execução. Ela é um recurso extremamente peculiar, né? Então aqui nós temos, contra a decisão de primeiro grau, será cabível o rese, ou a apelação, ou o agravo em execução. E a gente tem aqui o rese, o rol taxativo do artigo 581, que não envolve execução penal. A apelação, contra decisões definitivas ou com força de definitiva, desde que não caiba o rese. O agravo em execução, contra decisão do juiz da execução penal, ok? E a carta testemunhável se houver denegação de rese ou agravo em execução. Certo? Com isso, nós finalizamos a nossa revisão de processo penal. Fiquem tranquilos que a gente ainda tem o Detona. Nós temos o Detona com dicas pontuais para vocês ali um dia antes da prova. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente! Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui as minhas apostas para o nosso imersão, né, pessoal? No imersão a gente sempre procura escolher temas que a gente acredita que possam ser cobrados e a gente trabalha muito isso dentro da estatística que a gente verifica em relação ao que a banca vem normalmente utilizando no concurso, além do que aqueles temas em que a gente aposta eventualmente uma expectativa. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar aí pela nossa imersão de direito empresarial. E eu já vou começar exatamente pelo tema, que ele é cercado de mitos, mas mitos no sentido de confusão conceitual. Então, é claro que em um único tema, vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui 4 temas diferentes para a gente poder entender isso. Então, pessoal, vamos começar pelo começo. Quando a gente fala do termo empresa, empresa é um termo relativamente muito vago. E essa vagueza, ela foi criada pelo próprio legislador. Porque quando a gente fala de empresa, é natural que a teoria geral do direito empresarial a gente vai encontrá-la lá no livro de Direito de Empresa do Código Civil, a partir do artigo 966, o livro 2 que começa no artigo 966. E por ser o primeiro artigo, você logo imagina que ele vai tratar justamente do conceito de empresa. Mas quando você lê a grafia do artigo 966, ele começa justamente com o termo empresário. E aí é claro que posteriormente você não vai ver nenhum outro artigo que se refira especificamente ao conceito de empresa. Mas, pessoal, tudo é uma questão conceitual e uma questão de compreensão, porque quando eu uso o termo empresa, nada mais, nada menos eu estou me referindo ao exercício da atividade empresarial. Então, a questão que envolve o exercício da atividade empresarial é como nós podemos praticar essa atividade. Mas antes da gente responder o como, a gente precisa entender o seguinte: qualquer atividade econômica vai ser considerada uma atividade empresarial? Não.
Esse é um cuidado que vocês vão ter que tomar na hora da prova para distinguir aquilo que possua natureza civil daquilo que possua natureza empresarial. Porque, pessoal, toda vez que eu estou praticando uma atividade econômica dentro do direito privado, ou ela tem natureza civil ou ela tem natureza empresarial. Então, na prova, nós precisamos distinguir as duas. A primeira regrinha para distinguir atividade de natureza civil de atividade de natureza empresarial diz respeito à habitualidade. Quando a gente fala de atividade econômica empresarial, ela é uma atividade econômica permanente, porque a pessoa está exercendo profissionalmente a prática daquela atividade. Agora, quando a gente fala de uma atividade econômica de natureza civil, em grande parte dos casos, essa atividade ela não é exercida profissionalmente. Ou seja, ela não é exercida com constância. Eu dei um exemplo, talvez vocês vão se lembrar do exemplo que eu dei em sala de aula. Se eu estou falando do Sérgio Gabriel vendendo o carro dele para um de vocês, é uma atividade econômica. Agora a pergunta é: o Sérgio Gabriel vive da venda de veículos? Porque se ele vive da venda de veículos, ele está praticando atividade econômica profissionalmente, então é empresarial. Se ele não vive atividade econômica, não vive da venda de veículos, então ele não está praticando profissionalmente. Logo, trata-se apenas da venda do veículo dele de uso pessoal. Então, seria uma atividade econômica de natureza civil. Então, o primeiro critério que a gente deve levar em consideração é esse, pessoal. Se a atividade está sendo praticada de forma habitual ou não. O segundo critério, e talvez eu diria que esse merece uma atenção um pouco maior de vocês na prova, é se ele for praticado por pessoa jurídica, analisar que tipo de pessoa jurídica está praticando o ato. Isso é determinante para dizer se a atividade ela é civil ou a atividade ela é empresarial. Porque olha uma coisa, em direito civil, quando a gente aprende a classificar as pessoas, a gente divide as pessoas em pessoas naturais, que somos nós, e pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, por sua vez, se subdividem em pessoa jurídica com fins lucrativos e pessoa jurídica sem fins lucrativos. É só você lembrar o seguinte: do ponto de vista do direito empresarial, de acordo com o artigo 44 do Código Civil, onde estão lá as pessoas jurídicas de direito privado, só tem uma pessoa jurídica possível para a prática de atividade empresarial. São as sociedades. Então, ao registrar uma sociedade, você está registrando uma pessoa jurídica com fins lucrativos. As demais pessoas jurídicas constantes do artigo 44, ou seja, associação, fundação, partidos políticos e organizações religiosas, são pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, é claro que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos possuem natureza econômica civil. As pessoas jurídicas com fins lucrativos, as empresas, possuem natureza jurídica empresarial. Então, é só natureza econômica e empresarial. Então, é só você lembrar que, do rol taxativo de pessoas jurídicas, a única que tem finalidade lucrativa é a sociedade. Então, é claro que se eu estiver falando de uma atividade econômica de natureza civil, ela não tem fins lucrativos. Já uma atividade econômica de natureza empresarial, obrigatoriamente ela tem fins lucrativos. Então, aí nós estamos falando exclusivamente da sociedade, da empresa. Bom, superado esse primeiro obstáculo, então eu já sei que empresa é o exercício de uma atividade econômica com fins lucrativos. Agora a pergunta é o como. Como alguém pode praticar uma atividade econômica com fins lucrativos, pessoal? Nós temos hoje 3 formas possíveis de inscrição. Então, se você quiser praticar essa atividade econômica com fins lucrativos individualmente e não quiser necessariamente constituir uma pessoa jurídica, você faria sua inscrição na junta comercial como empresário individual. Então, empresário individual é uma forma de empresa. Empresário individual é um tipo de empresa. Segunda possibilidade, eu posso me registrar como MEI. O MEI, portanto, também é uma forma, é um tipo de empresa, né?
Já já a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão do MEI quando a gente falar dos enquadramentos empresariais. Mas a gente trata ele como forma de empresa porque ele tem inscrição própria. Eu me inscrevo lá no portal do empreendedor como MEI. E a terceira possibilidade é através de pessoa jurídica. E aí eu posso registrar uma pessoa jurídica na junta comercial. Mas lembra da nossa discussão anterior? De acordo com o artigo 44 do Código Civil, qual é a única forma que agora nós temos para ter uma pessoa jurídica para a prática de atividade empresarial? A única forma é se nós registrarmos uma sociedade. Pode ser uma sociedade em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações e aquelas duas que são normalmente utilizadas, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Lembrando que a sociedade limitada é a única que pode ser constituída também em caráter unipessoal. O que isso quer dizer? Ela não precisa obrigatoriamente, como as demais sociedades, ter 2 ou mais sócios. Ela poderia ser constituída por apenas um único sócio, tá bom? Bom, então olha lá, eu já sei que empresa é a prática de uma atividade econômica com fins lucrativos. Então eu já sei que para praticar essa atividade econômica com fins lucrativos, eu vou ter que me registrar na junta comercial antes do início da atividade, de acordo com o que preceitua o artigo 967 do Código Civil. E aí o meu registro pode se dar na forma de empresário individual, MEI, ou uma sociedade empresária que, a partir do momento que se registra, vai ser convertido em uma pessoa jurídica. Agora, independentemente da forma que eu escolha, eu posso obter um enquadramento empresarial. Qual é o objetivo dos enquadramentos empresariais, pessoal? É auferir algum tipo de benefício legal. Então, quais seriam os enquadramentos possíveis? Nós temos 4, pessoal. Você pode pedir o enquadramento como MEI, como ME, que é microempresa, EPP, que é a empresa de pequeno porte, ou como startup. E aí vocês vão falar, professor, mas por que o MEI ele é uma forma de empresa e ao mesmo tempo ele é um enquadramento? A gente coloca o MEI como forma de empresa, pessoal, porque ele tem registro autônomo das outras formas. Então o MEI, como eu falei para vocês, ele tem uma inscrição simplificada e ele se registra diretamente no portal do empreendedor, ou seja, o registro dele é eletrônico, ele não precisa, através de um contador, ir à junta comercial para efetuar o seu registro. Mas, por outro lado, quando a gente verifica o parágrafo 1º do artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006, né, que é o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, a gente vai ver que o legislador ele afirma que o MEI é o empresário individual com faturamento bruto anual limitado a R$ 81.000. Então, o MEI, apesar de ser uma forma de empresa, essa forma se dá como empresário individual. Então, por isso que simultaneamente o MEI é um enquadramento. Então, na prática, você vai ter 2 tipos de empresário individual. Aquele que tem um faturamento até R$ 81.000 bruto por ano, e portanto será enquadrado como MEI e vai ter todo o tratamento simplificado, ou aquele empresário individual que fature mais do que R$ 81.000 brutos por ano, e aí será o empresário individual convencional. Tanto é que se a pessoa ela efetuar o registro dela como MEI e, consequentemente, ela ultrapassar o faturamento bruto anual de R$ 81.000, ela não perde o registro, pessoal. Ela perde apenas o enquadramento como MEI, mas ela continua sendo um empresário individual. O segundo enquadramento, o enquadramento como microempresa, ele se refere, pessoal, a qualquer tipo de empresa, exceto as sociedades por ações. Então, quando eu falo em sociedade por ações, eu estou falando na sociedade anônima e na sociedade em comandita por ações. Então, as sociedades por ações, elas acabam tendo sido constituída, né? A ideia de concepção criada pelo legislador foi justamente no sentido
de que ela foi pensada em grandes empresas, pessoal. Depois até adaptadas para médias empresas, mas foi criada para médias e grandes empresas. Então, consequentemente, ela não foi criada para se utilizar para micro e pequenos negócios, tá bom? O enquadramento como microempresa, ele fica limitado ao faturamento bruto anual de até R$ 360 mil. Quando eu falo do enquadramento como empresa de pequeno porte, o critério é o mesmo, pessoal, ou seja, serve para qualquer tipo de empresa, exceto as sociedades por ações, só que o faturamento bruto anual, nesse caso, ele ultrapassa aquele limite de R$ 360 mil e não pode ultrapassar o teto de R$ 4.800.000. Bom, por que que alguém pediria o enquadramento como MEI, ME e EPP? É para gozar de benefícios que não são distribuídos para as demais empresas que eventualmente fossem consideradas médias ou grandes empresas. É um tratamento favorecido e diferenciado para que essas empresas tenham condições de concorrer no mercado com as demais empresas, tá bom? A última forma de enquadramento, pessoal, e eu fico apostando muito nesse tema, é a startup. A startup é um enquadramento que foi criado pela Lei Complementar número 182 de 2021. Surpreende muito, pessoal, esse tema não ter sido explorado ainda pelas principais bancas de concurso até hoje. Ou seja, ele nasceu em 2021, ele veio para corrigir uma distorção existente no direito brasileiro e ainda não foi explorado pelas bancas de concurso. Então, pessoal, é um tema que eu exploraria. Por quê, gente? Olha uma coisa. Startup é um critério de enquadramento empresarial criado pelo direito americano que acabou se espalhando pelo mundo inteiro e o Brasil só acordou juridicamente para esse fato coisa de 10 anos depois. 10 anos depois de existente a figura na startup espalhada pelo mundo afora, é que a gente editou a Lei Complementar número 182 de 2021 para definir quais empresas que poderiam ser enquadradas como startup no Brasil. E aí é claro que isso mexe, isso agita com o mercado empresarial, pessoal, porque é uma forma de enquadramento que foi criada para permitir que pessoas que não são sócias venham investir em um negócio empresarial, participando do lucro dessa empresa, de forma a dinamizar o exercício da atividade empresarial no Brasil. Seria uma forma de financiamento para a atividade empresarial sem que a empresa tenha que pagar juros por isso, sem que a empresa tenha que dividir o seu patrimônio com uma outra pessoa. Na verdade, o que ela está dividindo com essa pessoa é o lucro. E aí, quando eu uso a palavra dividir, vocês podem até usar o critério legal. O critério legal é o investidor anjo, que é esse investidor, ele pode levar, de acordo com o que for estabelecido em contrato entre as partes, até 50% do lucro da empresa. Então, quer dizer, para ele é um grande negócio, porque ele pode ganhar um valor significante comparado a outros investimentos, mas é claro, é um investimento de risco. E por outro lado, para os donos da empresa, para os sócios, isso também é importante porque eles não estão dividindo o seu negócio com ninguém. Esse investidor, ele não é sócio. Então, você já sabe que juridicamente ele não se sujeita a nenhum dos efeitos jurídicos vinculados à figura do sócio. Mas, para a gente fechar a ideia, quem pode ser enquadrado como startup, pessoal? Qualquer tipo de forma de empresa, desde que ela seja recém-registrada no nosso mercado ou que ela tenha até 10 anos de CNPJ e eventualmente ela venha praticar uma atividade inovadora, né? Algo novo, produto novo, serviço novo, ou ela também pode praticar aquilo que já era praticado no mercado, só que de forma disruptiva, ou seja, praticar de uma forma diferente daquela forma convencional ou tradicional. Eu gosto de pegar sempre o exemplo da Uber. A Uber não veio praticar uma atividade nova. Serviço de transporte em veículo individual de passageiros já existia, que era o táxi. A Uber veio fazer isso de uma forma disruptiva. E o último critério, pessoal: startup
não pode ter um faturamento bruto anual que ultrapasse a 16 milhões de reais, tá bom? O último elemento que a gente vincularia à empresa, pessoal, é o chamado estabelecimento. Por que estabelecimento é o meio de se exercer a atividade empresarial? Pessoal, estabelecimento é o complexo de bens, é o conjunto de bens de uma empresa. A gente confunde muito estabelecimento com o local onde se pratica a atividade. Não, estabelecimento é o conjunto, é o complexo de bens. E aí, na hora da prova, vocês devem lembrar esses bens pessoal, eles podem ser bens materiais, corpóreos, como móveis, equipamentos, imóvel, veículos, assim como eles podem ser bens corpóreos, como a capacidade lucrativa de uma empresa, o seu nome empresarial, a sua marca, a sua patente, o seu domínio na internet, tá bom? Então são todos elementos que compõem o estabelecimento da atividade empresarial. Vamos passar para um próximo tema, pessoal, que é outro tema que eu aposto bastante, é o direito de personalidade da pessoa jurídica. Não há nenhuma dúvida que nós, como pessoas físicas, temos direito de personalidade, porque eles são consagrados lá no artigo 5º da Constituição Federal, especificamente nos incisos 5º e 10º, não é isso? Um trata dos direitos em si, que é o 10º, e o 5º vai tratar da possibilidade de indenização pela violação dos direitos de personalidade. Então, são direitos e garantias fundamentais que nós temos. Então, é claro que se a pessoa está praticando atividade empresarial como empresário individual, ele é pessoa física. Se ele é pessoa física, ele tem a proteção de todos os direitos de personalidade. Agora, e a pessoa jurídica tem ou não tem proteção aos direitos de personalidade? Veja, pessoal, a resposta já foi dada lá atrás pelo STJ quando ele editou a súmula 227 para dizer que a pessoa jurídica também pode ser sujeita de danos morais. Professor, qual é a relação que existe entre direitos de personalidade e dano moral? Tudo, pessoal, porque só existe dano moral quando ocorrer a violação de um direito de personalidade. Então, consequentemente, o STJ já respondeu essa pergunta. A pessoa jurídica, sim, pode ser sujeita de danos morais. Agora, veio o legislador em 2002 no Código Civil, portanto, posterior à súmula 227 do STJ, e colocou o artigo 52 para dizer que aplicam-se à pessoa jurídica, aplica-se à pessoa jurídica os direitos de personalidade da pessoa natural no que couber. Então, na verdade, foi um reconhecimento daquilo que no passado a gente já havia indagado ao STJ. O cuidado que nós devemos ter na prova é: quais são esses direitos de personalidade, considerando que o artigo 52 fala no que couber? Primeiro é o direito ao nome. Então, se houver a violação do nome da pessoa jurídica, por exemplo, uma negativação indevida, consequentemente, nós estamos falando na possibilidade de dano moral. O segundo direito, pessoal, é a imagem. E nesse sentido, cuidado com o que possa cair na prova, porque quando eu falo de imagem, eu falo da projeção da empresa em relação ao mercado em si. Só que o STJ, de alguma forma, ele vincula a imagem à honra subjetiva. Ou seja, a imagem que alguém faz da pessoa jurídica a partir de como ela age dentro do mercado. Mas as duas coisas, honra subjetiva e imagem, estão interligadas. E o terceiro direito de personalidade vinculado à pessoa jurídica, pessoal, é a privacidade. Porque toda pessoa jurídica, ela tem informações guardadas, informações que são extremamente importantes para o sucesso do negócio. Então ela tem lá dispositivos informáticos contendo informações, ela tem arquivos, ela tem livros, ela tem registros. Qualquer informação que for indevidamente vazada ou adquirida, ela constitui violação do direito de personalidade e, junto com os demais direitos de personalidade violados, constituiria a possibilidade de dano moral da pessoa jurídica, tá bom? Bom, um outro tema que eu acho importantíssimo a gente falar, me surpreende um pouco parte desse tema, pessoal, são os direitos de
propriedade industrial. Então, quando eu falo dos direitos de propriedade industrial, e aí já vem a primeira curiosidade, se refere à marca. A nossa banca ainda não cobrou questões relativas, relativas à marca, diferente das outras bancas de concurso que têm uma predileção pelo tema marca quando a gente fala de propriedade industrial. Então, quando eu falo de marca, pessoal, estou falando num sinal distintivo. Pode ser um nome, pode ser uma imagem, aquilo que a gente chama de logo, ou um nome associado a uma imagem. E a marca, ela não pode nem ser igual a outras já existentes e nem suscetível de causar confusão a outras já existentes. O segundo bem de propriedade industrial é a chamada patente. Pessoal, ligue sempre patente a uma invenção. Alguém inventou um produto, que pode ser um produto farmacêutico, um produto químico, ou inventou um equipamento, ou inventou um acessório que possa se acoplar a um equipamento. Então, qualquer uma dessas invenções, sendo elas novas, ou seja, elas ainda não existiam, distintas de outras já existentes. Eu posso ter 2 medicamentos para a mesma doença, mas cada um com uma fórmula diferente de fabricação. E, sendo elas industrializáveis, então é possível a obtenção da patente. O terceiro bem de propriedade industrial é o chamado desenho industrial. Desenho industrial ou design, pessoal, é a forma física do produto. Então, é claro que para você obter o registro de um desenho, primeiro, ele não pode ter as características comuns do objeto, ou seja, isso aqui é uma caneta comum. Então, eu não poderia pedir o desenho desse modelinho de caneta, precisaria ser diferenciado. Segundo, ele tem que ser novo. Eu não posso pegar uma coisa que já existiu no passado e trazer essa coisa de volta para o futuro. Isso não é possível, tá bom? E é claro que esse desenho tem que resultar também em um produto industrializável. O quarto bem da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, é a indicação geográfica, pessoal. É de caráter administrativo. É uma denominação que você dá a uma determinada região que permita que produtores daquela região associem esse nome, esse título aos seus produtos. Então, exemplo, Serras Gaúchas. Então, todos os municípios que compõem as Serras Gaúchas podem pegar esse título de Serras Gaúchas e associar aos seus produtos. Vinhos das Serras Gaúchas, queijos das Serras Gaúchas, roupas de lã das Serras Gaúchas, calçados da Serra Gaúcha. Todos esses bens, pessoal, eles só são protegidos a partir do registro no INPI, tá? Cuidado na prova. Primeiro, não confundam direito de propriedade industrial com obra autoral. Um livro, uma foto, uma imagem. Não confundam software ou app ou apps ou aplicativos com propriedade industrial. A gente até hoje, por uma permissão, a gente consegue registrar um aplicativo no INPI, mas não que o INPI seja um órgão oficial e, portanto, não vai se associar à propriedade industrial para aplicativos de computador ou dispositivos informáticos, tá? Descobertas, pessoal, descoberta não é algo criado pela mente humana, descoberta é algo que já está na natureza. Então, o cacau e o cupuaçu podem ser registrados como marca? Podem ser patenteados? Não podem. E por último, pessoal, tudo que tenha caráter oficial, nome de um órgão público, símbolos oficiais, como por exemplo, não posso associar a bandeira do Brasil à minha marca, porque isso viola um símbolo nacional, tá bom? Eu gostaria de fechar a nossa discussão aqui, pessoal, com um dos temas, é o que tem sido mais cobrado em direito empresarial pela nossa banca, o chamado regime de insolvência empresarial. Para a solução da insolvência empresarial, uma possibilidade que nós vamos ter é a chamada recuperação extrajudicial. Pessoal, recuperação simplifique para você pensar mais fácil na hora da prova. Nada mais é do que um acordo entre o devedor e os seus credores. Então, se ele é extrajudicial, quer dizer que esse acordo vai ser feito fora do juízo.
E depois que ele for formulado fora do juízo, então aí ele vai ser homologado judicialmente. Agora, quando a gente fala da recuperação judicial, é o mesmo acordo, né? Vai ser firmado um acordo entre o devedor e os seus credores, só que nesse caso, o devedor, ele não quis convocar diretamente os seus credores para negociar. Ele preferiu entrar no poder judiciário e aí o juiz determina o trâmite, né, o processamento daquele pedido de recuperação judicial e no curso desse processo vai ser designada uma assembleia de credores. Nessa assembleia que os credores vão dizer se aprovam ou não aprovam esse acordo, chamado de plano de recuperação. A diferença entre as duas, pessoal, é que na recuperação extrajudicial, se os credores não aprovarem, não acontece nada com a empresa. Ela pode, inclusive, agora entrar com um pedido de recuperação judicial. Já a recuperação judicial, ela é o último mecanismo que a empresa dispõe para tentar um acordo com seus credores. Então, caso os credores eles rejeitem esse plano de recuperação, eles poderão, primeiro, apresentar um plano alternativo, porque quem elabora esse plano de acordo, pessoal, é o próprio devedor. Agora, se o plano dele for rejeitado, na recuperação judicial, é possível que os credores apresentem um plano dele. E mesmo assim, se houver rejeição desse segundo plano, aí nesse caso, o juiz decreta a falência da empresa. Então, pessoal, pensem o seguinte: de acordo com o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação, o princípio adotado no regime de insolvência empresarial é o regime da preservação da empresa, ou seja, nós vamos tentar adotar todos os mecanismos necessários para recuperar uma empresa. Então, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, elas são as regras do sistema. Só que a pergunta que fica é: toda empresa vai ter condições de recuperação? Não. E é aí que se complementa o sistema com a falência. Então, a falência é um instituto justamente para o caso de empresas não recuperáveis. Aí é claro que talvez alguém poderia associar aí e dizer: mas é que a falência é uma iniciativa dos credores, já a recuperação é uma iniciativa do devedor. Sim, pessoal, só que mesmo quando é citado na falência, o devedor ele pode optar por pedir a recuperação. O artigo 95 da lei, cumulado com o artigo 98, permite que no prazo de 10 dias de defesa, quando ele é citado em uma falência, ele possa pedir a recuperação. Não quer dizer que ele vai ter a recuperação concedida, mas ele pode tentar, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos a mais um bloco de estudos, agora a revisão final de Direito da Criança e do Adolescente aqui no meu curso, tendo em vista o concurso de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Separei alguns temas para a gente tratar aqui, principalmente analisando os precedentes dos tribunais superiores, para a gente focar nas principais temáticas aqui do que pode aparecer na hora da prova para vocês, tá bom? Essa revisão final aí para a gente fechar a preparação para a prova de analista. Primeiro precedente que eu quero tratar com vocês, gente. Aqui a maior parte dos precedentes estão em segredo de justiça, né? A gente não tem a numeração, mas é de outubro de 2024. Ele vai falar sobre a apuração do ato infracional, a verificação de atuação extra-autos, fora das suas atribuições do magistrado. Esse precedente aqui é muito interessante, porque ele vai tratar muito da lógica da doutrina da situação irregular, que ela muitas vezes ela ainda é aplicada, ela ainda aparece para a gente no dia a dia da apuração do ato infracional. O que aconteceu aqui? Aqui, durante a audiência de continuação, então após a audiência de apresentação, audiência de continuação para a oitiva das testemunhas da apuração do ato infracional, houve uma conversa do magistrado com o adolescente no corredor do fórum. Então o magistrado conversou ali,
trouxe uma pressão, falou, ninguém sabe exatamente qual foi o conteúdo, e o adolescente, ele depois disso, ele volta à audiência e ele confessa a prática do ato infracional. Percebam. Evidentemente, aqui a gente está falando de uma violação. O examinador ele pode trabalhar essa questão dizendo, para garantir os direitos do adolescente, a proteção integral, é cabível ao magistrado conversar com o adolescente, considerando o perfil constitucional de sua atuação nas varas da infância e juventude, sem descuidar da garantia do contraditório, da defesa técnica, mas ele tem essa possibilidade. O pessoal não tem. Aqui a gente tem que garantir o processo de apuração de ato infracional, a justiça juvenil, ela tem que estar primada pelos princípios de imparcialidade, devido ao processo legal, de contraditório, de ampla defesa. Então as regras do jogo têm que ser respeitadas, notadamente o sistema acusatório. Então qualquer conversa do magistrado com o adolescente fora desse contexto viola, evidentemente, a imparcialidade, viola o devido processo legal. Então, o precedente aqui do STJ é no sentido de que, verificada a atuação extra-autos do magistrado, que influencia no depoimento do acusado, não se pode cogitar de validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, visto que a quebra da imparcialidade gera nulidade absoluta, tá bom? Então, dentro dessa apuração de ato infracional, se o adolescente ele é pego desprevenido dessa maneira, então, ele já tem uma oitiva informal com o Ministério Público. Isso, constitucionalmente e pela legislação, pelo ECA, é válido, ela está em vigência, existe a crítica doutrinária sobre se necessário ou não, sobre se viola ou não os direitos do adolescente. Não é necessário nessa oitiva informal a defesa técnica, embora tenha que ser garantido o direito ao silêncio a esse adolescente, né? Ele não pode ser obrigado a falar na oitiva informal. Tem que ser aberta a possibilidade dele falar sobre os fatos ou não. Ele deve ser acompanhado pelo seu representante legal. Mas esse momento existe, esse momento é mais informal, junto ao Ministério Público, sem a presença aqui do magistrado. O magistrado, ele não pode fazer as vezes de uma oitiva informal judicial, tá bom? Não é possível aqui. O que vai acontecer é a possibilidade da audiência de apresentação, que a gente já vai ver também em precedente, a necessidade também da gente respeitar a equiparação a interrogatório aí como último ato, tá bom? Mas esse primeiro precedente aqui, bem interessante para a gente trabalhar esses conceitos aqui, essa reminiscência da lógica, da doutrina da situação irregular frente ao processo de apuração de ato infracional e a gente afastar essas reminiscências, tá bom? Esse caso aqui deixou bem claro esse afastamento. Então, o primeiro caso que eu queria trazer para vocês era esse. Próximo precedente. Aqui a gente vai falar de execução de medida socioeducativa. Olha o que o precedente do STJ aqui também, em segredo de justiça, julgado em junho de 2024. Então, super recente aí para cair na prova para vocês. A STJ definiu que não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação legal. Pessoal, o artigo 45 da Lei do SINASE, a Lei 12.594 de 2012, e aí eu peço muita atenção para vocês no artigo 45, que vai falar sobre a absorção e sobre unificação de medidas, tá bom? Ele vai dizer que quando você tem várias medidas fixadas contra o adolescente, elas devem ser unificadas para um cumprimento único dentro do PIA, tá bom? Então essa é a regra geral do artigo 45. O que esse precedente trouxe? Ele trouxe uma distinção importante sobre a possibilidade ou não de unificação de medida socioeducativa que foi fixada na remissão. Então, quando o Ministério Público, antes de começar o processo, ele resolve analisar o caso após a oitiva informal e define que ali é um caso, não de arquivamento, mas de remissão. Então, de se considerar a não responsabilização do adolescente, mas ele tem a prerrogativa de fixar medidas socioeducativas, então fixar uma liberdade, ele dá a remissão, mas fixa uma medida socioeducativa de liberdade assistida para o adolescente. Aqui, a natureza jurídica dessa medida socioeducativa, ela é diversa. Ela decorre da remissão. Ela não é uma responsabilização do adolescente, mas ela é uma condição da concessão da remissão. Diferentemente da representação de apuração de ato infracional, que foi julgada procedente e fixou medidas socioeducativas. Então, elas têm naturezas jurídicas diferentes e, por isso, o STJ entendeu que aqui não é caso de unificação, elas têm que ser cumpridas de maneira separada, tá bom? Então,
medida socioeducativa decorrente da remissão é cumprida, liberdade assistida, finalizada. E aí há o cumprimento depois das medidas decorrentes da procedência de representação por apuração de ato infracional, tá bom? Aqui, veja, um precedente do STJ que vai um pouco contra o raciocínio que você faria em sede de defesa, né? Como pensando na instituição de defensoria pública defendendo os interesses do adolescente. Você vai falar, unifica tudo, independentemente da natureza jurídica. E é aqui que o examinador vai te pegar, porque ele vai pensar o raciocínio geral de quem está fazendo a prova aqui para a defensoria vai ser unificar tudo, e aqui o precedente do STJ é no sentido diverso. Então ele vai colocar a questão ali, ele vai indicar o mandamento, falar, de acordo com os precedentes dos tribunais superiores, a legislação infraconstitucional, tal caso. Então houve aqui, cabível a unificação de todas as medidas. Então ele vai falar, tem 2, 3 medidas socioeducativas decorrentes da apuração de ato infracional e uma de remissão. Aí ele vai falar, é possível unificar todas. Fala, não é possível unificar nenhuma, elas têm que ser cumpridas por conta das múltiplas condenações. É possível unificar só as da mesma natureza e a remissão tem que ser cumprida separadamente. Fala, de acordo com o precedente do STJ, tem que ser cumprido aí de maneira diversa. As medidas, unificação para as decorrentes de condenação e unificação para as de remissão, tá bom? Separadas aqui, belezinha? Então esse precedente bem interessante aqui, muita chance dele cair na prova de vocês, né? Caso recente e que fere aqui um pouco a lógica, uma análise leiga e simplesmente automática, né, do que seria o direito do adolescente aqui, e a cobrança do artigo 45 da Lei do SINASE, que é um artigo que, dentre os artigos que vocês darem uma lida aí antes da prova, esse é um artigo essencial, tá bom? Vamos lá, próximo precedente, aqui a gente também está falando do STJ, tá bom? Julgado lá em junho de 2023, vai falar sobre o interrogatório do menor, né? Vai dizer aqui, a relatoria do ministro Schietti, no procedimento de apuração de ato infracional, o interrogatório do menor, aqui do adolescente, sempre lembrando a terminologia, né? Interrogatório do adolescente deve ocorrer ao final da instrução, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Penal. Certo? Então, a jurisprudência do STJ, hoje também, o STF tem esse entendimento que o interrogatório, que a oitiva do adolescente em sede de audiência de apresentação se equipara ao interrogatório. É um momento de autodefesa. E por ser um momento de autodefesa, ele deve ser aplicado aí a melhor lógica de estratégia processual, que é a sua oitiva ao final. Então ele conduzir, ele ouvir, ele ter ciência de todas as provas que foram elaboradas, para que daí sim, como interrogatório, como sistema de autodefesa, esse adolescente ele possa falar em juízo ou permanecer em silêncio, se for do seu interesse. Aqui a aplicação também do princípio da legalidade, tá bom? Previsto na lei do SINASE. Então, ao adolescente devem ser garantidas os mesmos direitos e mesmas garantias do que um adulto que tivesse em igual situação. Então, um adulto que está sendo acusado de tráfico de drogas, de uma conduta típica de tráfico de drogas, ele vai ser ouvido ao final do processo. Porque o adolescente acusado de tráfico de drogas, ele tem que ser ouvido no início do processo e não ao final dele, podendo exercer a sua autodefesa com a devida oitiva e ciência de todas as provas produzidas no processo. Então, aqui a possibilidade de aplicação por analogia do artigo 400, tá bom? Aqui, então, portanto, o interrogatório do adolescente tem que ser visto também como meio de defesa. Adolescente como sujeito de direitos, como pessoa em desenvolvimento. Aqui é a aplicação dessa lógica, aqui é um consectário dessa mesma lógica, tá bom? Então, essa ordem da produção das provas é uma garantia do direito de autodefesa do adolescente. E aí, o que eu quero trazer com vocês, pessoal? Dentro desse precedente, foram fixadas algumas premissas, tá bom? São 5 premissas, e eu quero trabalhar elas com vocês, eu quero relembrar com vocês essas premissas, porque elas vão aparecer na prova, porque essa lógica aqui todo mundo lembra, mas quais são as premissas que o STJ fixou a partir daí para elaborar, para desenrolar essa atuação, esse direito ao interrogatório como última etapa processual também na apuração do ato infracional, que podem aparecer para vocês na hora da prova. Então, para aperfeiçoar esse precedente, ele fixou algumas orientações. Primeira delas,
Em consonância aqui com o procedimento oferecido à representação, a autoridade judiciária designa a audiência de apresentação e decide, desde logo, sobre a manutenção da internação provisória e sobre a remissão, tá bom? Ou seja, acabou a audiência de apresentação, não existe mais audiência de apresentação por conta do precedente da oitiva do adolescente ao final do processo, não. O magistrado, ele ainda faz a designação da audiência de apresentação, ele decide nessa audiência se é caso de decretação ou não da internação provisória, né, num prazo máximo de 45 dias, se é caso de aplicação da remissão judicial e, eventualmente, ali também pode ser definida uma oitiva ou não do adolescente, a depender até de uma estratégia processual. Mas ele faria esses dois atos e garantiria ao adolescente a sua oitiva ao final do processo, ao final do interrogatório, um interrogatório ao final do processo, numa audiência de continuação, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Acabou a audiência de apresentação? Não, ela ainda existe e o magistrado ele vai fixar e vai determinar essas duas situações. Se cabe internação provisória e se é caso ou não de remissão, tá bom? Primeira parte. Segundo ponto, segunda premissa aqui, é vedada a atividade probatória na audiência de apresentação. Eventual colheita de confissão dessa oportunidade não pode, de per se, lastrear a procedência da representação. Então o juiz, assim como a gente tem a súmula do STJ que indica que apenas a confissão do adolescente em caso de tráfico de drogas não pode ser utilizada como afastamento e como prova exclusiva para representação, para procedência da representação contra o adolescente, da mesma maneira, uma eventual confissão do adolescente numa audiência de apresentação, por corolário dessa lógica dele tem que ser ouvido ao final, ela tem que ser, se ele fala antes, tem que ser corroborado com outras provas. Então não pode só a confissão do adolescente ser suficiente para procedência da representação agora nessa lógica. Então, para qualquer caso. Então, o adolescente confessou, o que está errado aqui? Ele poderia até ter falado, ele poderia até confessar, mas de per se, ela não pode ser o único elemento probatório para a representação. Então, o que ele falar ali, via de regra, tem que levar a uma absolvição, tem que levar a uma outra fixação. Para levar a um juízo de procedência da representação, tem que ter outras provas lastreando, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Só uma condenação, essa confissão aqui não vai bastar. Terceiro ponto. A aplicação aqui, portanto, supletiva do artigo 400 do Código de Processo Penal, tá bom? Então, o adolescente ele tem direito ao interrogatório ao final da instrução perante ao juiz competente, tá bom? Depois de toda a ciência que é o acervo probatório. Tá? O terceiro corolário aqui, a terceira decorrência lógica do precedente do STJ. Quarta consequência aqui, o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução encerrada após março de 2016, tá bom? De acordo com os julgamentos do STF, tá bom? Então, pós instrução encerrada, pós março de 2016, aplica essa lógica. Tudo que estava antes não aplica a lógica do interrogatório ao final do processo, tá bom? Esse aqui é o quarto consectário. Quinto consectário, vamos lá. Regra geral para acolhimento da tese de nulidade. Isso aqui é importante, porque isso aqui é um ponto importante para a defesa. Ó, um cuidado que a gente vai ter que ter. Faz-se necessário que a defesa aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo à parte é identificável por mero raciocínio jurídico, por inobservância do direito à autodefesa. Então, é necessário que a defesa aponte esse prejuízo. Ela tem que fazer o destacamento, tá bom? Ele não pode ser ouvido aqui e houve uma nulidade. A defesa tem que apontar a nulidade aqui para garantir que ela seja, de fato, verificada e ela seja constatada no caso concreto, tá bom? Então, para acolhimento de tese de nulidade, é necessário que a defesa aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo for identificável por mero raciocínio jurídico, tá bom? Então, por inobservância do direito à defesa. Então, ainda que ele verifique, é lógico que ele não pôde exercer a autodefesa, ele falou antes, ele não falou depois, não, a defesa tem que apontar e ela tem que suscitar aqui, senão vai ocorrer a ausência de definição de prejuízo e não vai ser decretada aqui a nulidade, tá bom? Então, esse aqui também é um ponto importante que pode aparecer na hora da prova e confundir para vocês, não vai ser decretada de maneira automática aqui a nulidade, tá bom? Feito. Vamos lá. Próximo precedente importante do STJ, também em segredo de justiça, fevereiro de 2023. O precedente é relativamente recente também. Ó. Tendo a medida socioeducativa atingindo sua finalidade, é inviável manter a execução apenas por menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento do adolescente.
Isso aqui é muito importante, pessoal, por quê? Medida socioeducativa tem tempo máximo ou mínimo? Não tem. Ela vai durar o tempo necessário para a acepção e para o desenvolvimento da reinserção e da responsabilização do adolescente através da fixação do PIA e a cada 6 meses da reanálise desse PIA. Então, se vier um relatório conclusivo, já é possível a liberação do adolescente. Então, ele está em internação, ele pode ficar até 3 anos. Isso não quer dizer que ele tem que ficar os 3 anos. Então, se em 6 meses veio um relatório conclusivo da equipe técnica dizendo que tem todos os elementos para que ele possa ser colocado em liberdade, ou de repente colocado numa liberdade assistida, aqui a mera menção genérica à necessidade de insuficiência de tempo, fala não, mas ele cometeu o ato infracional, era equiparado a roubo, era equiparado a homicídio, ele tem que ficar mais tempo. Fala, não, ele tem que ficar o tempo necessário ali de acordo com o relatório conclusivo. Se o relatório disse, em 6 meses, identificou que é possível a extinção da medida, é possível a extinção. Uma mera fixação de insuficiência de tempo e acautelamento do adolescente não é suficiente para fazer perdurar essa medida socioeducativa, que é muito importante, porque na prática isso vai acontecer. O relatório dali dos 6 meses, depois mais 6 meses, em 1 ano, determina ali, fixa que é possível a extinção da medida. Não importa de maneira genérica qual foi o tipo de ato infracional, tá bom? Isso não existe uma majoração de quantum de tempo do ato infracional. O que vai ser verificado é se houve o cumprimento ou não dos objetivos do PIA, tá bom? Então é sempre essa lógica que a gente vai utilizar aqui no caso concreto, também precedente do STJ para a gente analisar. Vamos para o próximo. Também em relação ao ato infracional, e aqui de novo, a lógica, quando a gente pensa no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, muitas vezes há uma deturpação dele, ele é utilizado de maneira arbitrária para se buscar interesses que não estão relacionados, muitas vezes, com o melhor interesse do adolescente no caso concreto. Isso era utilizado, por exemplo, por uma tese que buscava entender que caberia ao Ministério Público a possibilidade de uma ação rescisória, o viés de uma ação de revisão criminal, uma ação rescisória dentro da prática do ato infracional. Para falar, tudo bem, para os adultos, a ação penal, depois uma eventual revisão criminal, não é possível a revisão criminal pró-societate, só é possível a revisão criminal em favor da defesa. Isso está previsto em lei. Agora, para o adolescente, não é ação penal, não é revisão criminal. Aqui é um instrumento paralelo, que é a revisão de julgados com trânsito em julgado de apuração de ato infracional. Como o Ministério Público aqui está trabalhando na fiscalização e também na proteção dos interesses da criança e do adolescente, porque vige o meta-princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, aqui seria possível uma ação rescisória. Então, nos moldes do que seria o processo civil, a ação rescisória aqui, tanto para defesa buscar uma eventual improcedência, quanto para o Ministério Público demonstrar ali que, naquele caso, ao invés da improcedência, era cabível sim a procedência da apuração do ato infracional. Pessoal, aqui não. Aqui, de novo, vai vigorar o princípio da legalidade, Então, um adulto em igual circunstância não correria o risco do Ministério Público rever uma decisão com trânsito em julgado. Da mesma maneira, em igual medida, ao adolescente deve ser garantido esse direito também. Não é o melhor interesse da criança e do adolescente que vai fazer com que o Ministério Público possa ajuizar aqui uma ação rescisória. Então, o precedente do STJ, em processo de apuração de ato infracional, é inadmissível a ação rescisória proposta pelo Ministério Público, visando desconstituir a coisa julgada absolutória, tá certo? Então aqui não é possível o Ministério Público, ainda que você trabalhe nessa lógica, a questão pode vir por esse caminho. Falar, de acordo com o princípio do melhor interesse da criança, o Ministério Público verificou que naquele caso deveria ser revista, porque é buscar uma medida socioeducativa de liberdade assistida para que ele pudesse ser incluído na escola, para que ele pudesse ser incluído numa situação, num tratamento de saúde. Gente, independentemente da boa intenção aqui ou não, daquele que está buscando ação rescisória. Um instrumento de defesa, um instrumento destinado apenas somente a revisão em favor do adolescente, tá bom? Não em favor da sociedade, belezinha? Aí que sejam, se for o caso, que sejam aplicadas medidas protetivas em relação àquele adolescente. Então, encaminha para a escola, encaminha para tratamento de saúde e assim por diante. Belezinha? O sistema garante aqui essa proteção de toda maneira, ela não precisa ser feita através dessa ação rescisória. Vamos lá, próximo precedente, ele vai falar também aqui sobre a necessidade de manutenção ou não da execução de medida socioeducativa em relação
a gravidade abstrata do crime, naquela mesma perspectiva do quantum do tempo, essa extinção, esse precedente ele tem a mesma lógica, tá bom? Então, o precedente aqui de relatoria da ministra Laurita Vaz. A gravidade do ato infracional cometido dissociada de elementos concretos que sejam colhidos no curso da execução, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção do adolescente em internação. Então não pode ter aquela decisão genérica, então o juiz dá aquela decisão genérica, mantenha a internação porque o crime cometido foi um crime, o ato infracional foi equiparado a um crime de roubo que foi grave, gerou comoção social. Fala, isso aqui é gravidade abstrata, isso não pode ser utilizado como manutenção da execução da medida socioeducativa, beleza? Mesma lógica do outro precedente que a gente já viu aqui falando sobre o tempo da pena, aqui também falando sobre a extinção dessa pena. Ela não pode ser evitada a extinção com base na gravidade abstrata do ato infracional. Um outro precedente que eu quero trazer com vocês, pessoal, aqui a gente está falando do habeas corpus, do HC 543279, que foi proveniente aqui do estado de São Paulo, que vai falar para a gente sobre a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação. Aqui também, o que o examinador vai fazer? Ele vai jogar esse caso aqui para vocês, e aí vocês vão pensar na melhor estratégia de defesa. Fala, pô, a adolescente está grávida, ela está em amamentação. O precedente vai ser no sentido de que não é possível a internação. Fixa a medida em meio aberto, você vai buscar o que você buscaria como defensor público ali, como na atuação, fazendo a minuta como analista. Falou, o que eu vou buscar? Buscar a liberação, né, a extinção dessa medida, a medida sendo desenvolvida em meio aberto. Não é esse o precedente do STJ. O precedente nesse caso aqui diz que é legal a internação da criança gestante ou com filho em amamentação. E aí ele vai condicionar, desde que assegurada a atenção integral à sua saúde, bem como as condições necessárias para a permanência do seu filho durante a amamentação. Então, é possível a internação de uma adolescente gestante ou com filho em amamentação? É possível que ela se mantenha na internação na Fundação Casa, mas devem ser garantidos todos os seus direitos como gestante ou como puérpera e o direito à amamentação e permanência com o filho para amamentação, gente, desculpa. Tá bom? Corolário aqui da Lei 13.257, a Lei da Primeira Infância, que vai garantir esse direito também à criança que nasceu, tá bom? E necessita da amamentação aqui e do contato com a genitora, belezinha? Então a internação é válida, tá bom? De acordo com o precedente do STJ, desde que garantidos os direitos aqui decorrentes. Vamos lá. Então, esses eram os precedentes que eu queria trazer com vocês. Em relação à lei seca, né? O que vai cair para vocês? Acho que um primeiro ponto importante, né? Vamos falar da lei do SINASE, né? A lei 12.594, de janeiro de 2012. No artigo 1º, no seu parágrafo 2º, então ela vai dizer, ó, a lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e no parágrafo 2º vai dizer, ó, entende-se por medidas socioeducativas as previstas no 112, então advertência, liberdade assistida, reparação do dano, semi-liberdade, internação, as quais têm por objetivo. E aí ele vai citar quais são os objetivos da medida socioeducativa. Isso aqui, para cair em prova, é muito fácil, tá bom? Então são 3 objetivos. O primeiro deles, a responsabilização do adolescente em relação às consequências lesivas do ato. Então, responsabilizar o adolescente. 2, a integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais. Então, integrar o adolescente na sociedade, por meio do cumprimento do PIA, do Plano Individual de Atendimento. E 3, a desaprovação da conduta infracional, efetivando os dispositivos da sentença como parâmetro máximo da privação da liberdade ou da restrição de direitos, tá bom? Então a sentença é o máximo, que eu já mencionei para vocês aqui. Existe um mínimo de punição? Não existe. Então não há uma pena mínima como existe lá na execução criminal. Aqui, se o adolescente em 6 meses estiver definido que ele pode ter extinto, se tiver antes disso já tiver definido que se chegou nos objetivos de responsabilização do adolescente e de integração social do adolescente e dessa desaprovação, extingue a medida, tá bom? Então a sentença é o parâmetro máximo. O examinador pega esse inciso 3º aqui e ele coloca o parâmetro mínimo é a sentença. Fala, não, que é o parâmetro máximo. Entendam a lógica. Não existe uma pena mínima, existe uma pena máxima. Ele pode ser responsabilizado no máximo aqui. E esses 3 objetivos, responsabilizar, integração social e desaprovar a conduta. Às vezes a gente, na hora da prova, você também olha e fala, pô, desaprovação da conduta, será que Pô, defensoria pública, eu acho que tem que ser focado só na integração social.
Mas a gente tem que sempre lembrar que a natureza dúplice da medida socioeducativa, ela tem como medida, ela tem como objetivo, ela tem uma sanção pedagógica e ela tem uma sanção também punitiva. Então, desaprovar a conduta, responsabilizar, está aqui no viés punitivo e no viés sancionatório aqui pedagógico, integrar o adolescente na sociedade, tá bom? Então, artigo 1º, parágrafo 2º, toda a cara para cair na prova para vocês aqui. Próximo artigo da lei do SINASE, que tem bastante aí, probabilidade para aparecer para vocês na hora da prova, é o 35. Ele vai falar sobre os princípios que regem a execução de medida socioeducativa, tá bom? Vai falar do princípio da legalidade, e aí é preciso lembrar, né, o princípio da legalidade não é dizer que o adolescente só pode ser condenado, só pode responder pelo que está previsto em lei prévia e expressa, não. Aqui significa o princípio da legalidade na ótica do direito infracional, que o adolescente ele não pode ter tratamento mais gravoso do que o conferido a um adulto. Então, às vezes vai aparecer um probleminha para vocês podem nem lembrar que tem um precedente do STJ, ou pode até não ter um precedente do STJ, mas ele pode ser resolvido dessa maneira. Prestem atenção, se o examinador começar a comparar, falar o adulto, com o adulto aconteceria de tal maneira, com o adolescente aconteceu assim, ele provavelmente está direcionando vocês para fazer uma análise do princípio da legalidade, previsto de maneira expressa na lei do SINASE e nos diplomas internacionais também de direitos humanos relacionados à criança e adolescente. O adolescente ele não pode ter um tratamento mais gravoso do que um adulto em igual circunstância. Então a gente aplica de maneira analógica tudo que for mais benéfico para o adolescente num caso assim, tá bom? E aí, outros princípios importantes da excepcionalidade da intervenção judicial, favorecendo medidas de autocomposição, então buscar aqui a justiça restaurativa, tá? Só de maneira excepcional buscar a intervenção judicial, certo? Então isso aqui é interessante, por exemplo, quando a gente fala dos processos administrativos de apuração de infração do adolescente lá na Fundação Casa. Então, de maneira excepcional, buscar a intervenção judicial, buscar primeiro, por exemplo, um método autocompositivo, uma justiça restaurativa, tá? Evitar fazer um boletim de ocorrência e já fixar ali um novo ato infracional equiparado a dano, equiparado a qualquer contravenção, assim por diante. Certo? Então, excepcionalidade da intervenção judicial, prioridade de práticas restaurativas, a aplicação do princípio da proporcionalidade, o princípio da brevidade da medida socioeducativa, então sempre lembrando na lógica ali da sentença como parâmetro máximo, então pelo menor tempo possível. Então o mínimo aqui é o princípio da brevidade. Ele vai ficar internado o menor tempo possível para atingir os objetivos do PIA, tá bom? Individualização da aplicação da medida, considerando a sua idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente. A mínima intervenção, tá bom? Então, só no que for estritamente o necessário, a não discriminação do adolescente e o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, é um trabalho necessário importante dentro da internação do adolescente da Fundação Casa, essa aproximação, seja com a família natural, seja com a família extensa. Pessoal, a gente encerra aqui o nosso bloco de imersão, de revisão de direito da criança e do adolescente para fins aí de estudos para a prova de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tenho certeza que vocês estão mais do que preparados, mais do que capacitados para enfrentar a prova e para enfrentar o dia a dia aí no futuro próximo como analista da Defensoria Pública. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima reta final e boa sorte na hora da prova ali, porque também é sempre bom. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Ah, que maravilha! Eu fico tão feliz de ver vocês estudando, se dedicando. Chegamos ao final da quarta-feira. Tivemos também mais 1h30 de revisão de muito conteúdo. E você quer saber o que vem pela frente? Amanhã, vou pegar aqui a nossa agenda, nós teremos então, amanhã, quinta-feira, para quem está acompanhando na transmissão ao vivo, quinta-feira nós teremos processo civil com a professora Carol, teremos também direito tributário com o professor Marcos Oliveira e, para fechar, princípios e atribuições da Defensoria Pública com o professor Mário. Então, olha, 3 disciplinas importantes, processo civil. Nós temos aí 9 questões, nós também temos mais 9 questões sobre os princípios da Defensoria Pública, disciplina essa que não cai na segunda fase, mas cai agora na primeira, e direito tributário, não tem como precisar quantas questões, porque está ali, olha, juntinho, não é? Com a disciplina de direito administrativo, que nos juntando as duas, são 9 questões na hora da prova. Então vem amanhã, que temos mais revisão pela frente,
Olha, chegamos à metade da nossa caminhada em revisões. Mas tem quinta, tem sexta e tem sábado. Um grande beijo, bom descanso para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.